mas eu quero aqui trazer esse alerta para você, pai, para você, mãe. Preste atenção no comportamento dos seus filhos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, eu estou aqui para justamente falar um pouquinho sobre esse assunto aí dessa criança que aconteceu aqui na cidade de Itajaí, no bairro Espinheiros, porque muitas pessoas têm me enviado algumas mensagens e falado para mim aqui: Pastor Neres, o senhor não vai se posicionar, falar alguma coisa, algum conselho para os pais, algum conselho que possa nos ajudar aí, pois o senhor, além de pastor, é comunicador também aqui na cidade. E sobre esse assunto, meus queridos, eu não gostaria muito de estar falando, porque é um assunto muito chato, né? Um assunto dolorido para a sociedade de bem. Não é nem bom a gente estar se aprofundando muito nesse assunto, porque nós como pais, nós como pessoas, seres humanos, dá uma certa revolta, sim, claro que dá uma certa revolta ver essa história, né? Mas eu estava assistindo ontem à noite o programa Em Defesa da Gente com Osmar Teixeira, e ali ele deixa claramente, para quem quiser ver, que a conduta daquele cidadão não era uma conduta confiável. Os assédios, com as suas parceiras de trabalho ali, não é a primeira vez que isso aqui aconteceu, não. Então esse cidadão, ele já vem mostrando para a sociedade que ele não é confiável. Aí, se já alguém tinha reclamado, se já houvesse rumores desse tipo de coisa, era bom as autoridades investigar, cair em cima, ver o que está acontecendo, porque não é normal. Isso que aconteceu não pode estar acontecendo assim, simplesmente do nada. Ele já vem dando sinais que não estava bem já antes. Então, o que eu quero falar aqui, o conselho para os pais, na verdade, principalmente para as mães, ficar atenta no que está acontecendo na sua casa, prestar atenção, porque num momento ou em outro momento a criança vai querer contar, a criança vai querer falar para a mãe, está acontecendo isso, ou aquilo outro. Se a criança não tem coragem de falar, porque às vezes é ameaçada, então o que acontece? Ela vai ficar diferente. Ela vai ficar com medo, vai mostrar alguma coisa quando o parceiro da sua mãe chegar. É isso que eu falo o tempo todo, aconselho para algumas pessoas que vai falar para mim: pastor, não está bem em casa. Aí eu pergunto muito, inclusive esses dias aconteceu, sempre pergunto, preste bem atenção, você vai largar o seu esposo, pai dos seus filhos, daqui a pouco você vai se envolver num segundo relacionamento, aonde a pessoa que vai entrar na sua vida não é pai do seu filho ou da sua filha. O que pode acontecer? Então isso tudo pode ser evitado. Conversa com seu parceiro, com seu esposo, pai dos seus filhos, certinho, vê o que dá para fazer, o que dá para ajeitar. Chama ele aqui, vamos conversar nós três, mas não abandone a casa, não tire os seus filhos de perto do seu pai ou de perto da sua mãe para um terceiro, segundo casamento, porque isso vai complicar bastante. Eu conheço muito bem essa história. Então o que acontece? Para as mães que estão me ouvindo aí, preste atenção no comportamento dos seus filhos. Preste atenção, porque o mal, ele está aí, está solto, e ele precisa de alguém para poder finalizar, para poder concretizar alguns atos, algumas atitudes. Ele precisa de uma pessoa. E se a pessoa às vezes está dando brecha, se a pessoa às vezes está dando legalidade para o mal agir na vida dela, logicamente essa pessoa em breve se tornará um monstro usado pelo mal. Então fica aqui o meu conselho. Eu nem queria falar sobre isso, a não ser porque algumas mensagens aqui pedindo para que eu me posicione, porque geralmente eu me posiciono sobre algumas coisas, e que eu me posicionasse sobre esse assunto. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. Pense bem, reflita bem, se você quer deixar aí o seu casamento com o pai dos seus filhos e partir para uma aventura, porque isso é muito perigoso. Porque agora eu fico pensando a dor que essa mãe está sentindo do seu próprio parceiro abusar e matar sua filha. Isso cria-se uma certa revolta.
na sociedade, nas pessoas, até mesmo nos cristãos, até mesmo em pessoas como eu que sou pastor. A gente fica a pensar, porque eu sou pai, tenho 3 filhos, tenho uma moça. Então, vamos refletir, vamos pensar direito, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Porque aonde Deus habita, o mal não pode agir. Aonde Deus habita, o mal não pode agir. Não tem como. Chegou Cristo na vida de uma família, Cristo está presente na vida de uma família, o mal tem que bater em retirada. E então nós temos que prestar atenção numa questão que nós não podemos dar legalidade para o mal agir na nossa família. Nós temos que fechar todas as portas. Aí fica meu sentimento, fica meus pêsames para essa mãe, para toda a sociedade, para todas as pessoas que esse vídeo alcançar. Reflita muito bem sobre o que você realmente quer. E já que você tomou uma decisão, já que você está no 2º relacionamento, no 3º, no 4º, no 5º relacionamento, e você tem filhos e filhas, e eles não são desse relacionamento, fique atenta ao comportamento dos seus filhos, porque de alguma forma ele vai expressar que tem alguma coisa errada. Ou se eles não conseguirem falar para você, ele vai se expressar em gesto, vai ficar diferente, vai ficar pelos cantos, vai querer ficar só na televisão, ou só no celular, vai ficar sempre ausente dos adultos. Quando isso acontecer, quando alguém chegar na sua casa e um dos seus filhos mostrar uma atitude diferente, ficar diferente, preste atenção. Preste atenção, por que ele está ficando diferente quando fulano chega? O que está acontecendo de verdade? Procura observar o comportamento dos seus filhos quando o seu parceiro chega em casa. Porque as coisas não acontecem do nada. Aí eu falo para você, com muita dor no coração, muita dor no coração. Será que este cidadão aí, essa pessoa, o falecido, o autor deste crime, que agora eu fiquei sabendo que já faleceu, mataram ele ali no confronto? Então, vocês acham mesmo que ele já não tinha tentado antes? Que aquela criança não tinha emitido algum alerta? Eu falo quase chorando porque eu sou pai também, fico indignado com algumas coisas sim, mas eu como cristão eu tenho que me segurar e olhar do lado do espiritual. Eu tenho que olhar do lado espiritual, sentimental, eu tenho que olhar do lado espiritual. E vejo o mal trabalhando, a pessoa abriu as portas, deu legalidade, o mal entrou e usou como quis, tornou aquela pessoa como um monstro. Porque a pessoa teve a participação dela aqui na terra, mas saiu como um monstro. Porque deu legalidade, deu brecha ao inimigo. Aí eu não tenho muito o que falar, mas nem para estar falando isso tudo. Mas eu quero aqui trazer esse alerta para você, pai, para você, mãe. Preste atenção no comportamento dos seus filhos. Eu falo assim, pai, por quê? Porque também tem pai que tem, às vezes, uma esposa do 2º, 3º casamento, e ele tem filho que é fora daquele relacionamento que era de outro relacionamento. E às vezes a criança está sendo oprimida, está sendo abusada, está sendo maltratada pela sua parceira, pelo seu parceiro, e às vezes a pessoa não vê. Então fique atento ao comportamento dos seus filhos. E quando você vê algo diferente, uma hora, quando você estiver só com ele, chama a criança, conversa, vê o que está acontecendo, analisa a criança psicologicamente, até fisicamente, para ver se não tem marcas. Preste atenção nos seus filhos, porque filho é um presente de Deus para as nossas vidas. Fica aqui meu abraço, o meu sentimento e meus pêsames por essa história. A humanidade, pessoas estão se tornando monstros porque está em falta de Cristo na vida. Fique com Deus. Deus abençoe você que está me assistindo. Procure uma igreja próxima da sua casa. Vá orar, vai buscar a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Mas você questiona questões de pastores, deixe eles para lá. Busque a Deus, sinceramente, busque a Deus com toda a força do seu coração. Não olhe para um pastor, não olhe para um líder religioso, para que uns fazem, outros deixam de fazer. Busque a Deus enquanto se pode achar. Ok? Um abraço. Fiquem com Deus.